Exemplo 4. Então, vou considerar a função f de xy dada por x ao cubo menos x ao cubo menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, tá? Se o xy for diferente de 0, 0, e 0 se o xy for igual a 0, 0, ok? Então, tenho essas duas caras. E aí eu quero calcular as derivadas com relação a x e com relação a y, tá? Para isso, eu quero calcular, então aqui eu não estou falando um ponto, né? Então eu quero calcular de um modo geral, em todo o R2. Então eu tenho duas situações. Primeiro, fora do zero, então vou derivar esse quociente, então vai ser mais ou menos como o exemplo anterior. E depois no zero. No zero, como ela muda de forma, a gente não pode usar a derivada convencional, a gente precisa usar a definição por limite, tá? Então isso que muda aqui. Então vamos lá, vamos fazer agora fora do 0, 0. Então fora do 0, 0, como que é a derivada da f com relação a x? Eu vou olhar, fora do 0, 0, ela vale isso. Então, a derivada com relação a x, eu vou derivar o quociente, né? Então lembrando aqui, vou colocar aqui de novo, né? Então a derivada de h sobre g é igual a h'g menos hg' sobre g quadrado. Tá? Então vamos lá. Então, quero derivar com relação a x, eu vou pensar tudo que tem y como constante. Tá? Então, vamos lá. Derivada do de cima. Derivada de x ao cubo. 3x ao quadrado. Derivada de y quadrado. O y eu penso como constante, porque eu estou derivando em relação a x. Então, o derivado de constante é 0. Vezes o de baixo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos o de cima, x ao cubo menos y ao quadrado, vezes a derivada de baixo, com relação a x. Então, a derivada de x quadrado é 2x. Derivada de y ao quadrado, y é constante. Então, derivada de constante é 0. Dividido por o de baixo ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos ver como que isso aqui vai dar. Então, distribuindo, vai ficar então 3x à quarta mais 3x ao quadrado y ao quadrado menos 2x à quarta menos com menos mais 2xy ao quadrado, ok? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Aqui já não dá mais para assim, dá só para juntar esses dois, né? Juntando então esses dois, a gente fica então com x à quarta mais 3x ao quadrado y ao quadrado mais 2xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então até aqui já tá bom, né? Poderia então agora, posso tirar o x em evidência, que é a única coisa que tem em todo mundo ali, tá? Mas não vou ganhar muita coisa com isso, tá? Então até aí, beleza. Agora a derivada com relação a y em xy. Então agora eu vou derivar da mesma forma, só que agora pensando em x como constante. Então vamos lá, derivada do de cima, derivada de x ao cubo, como x é constante, isso vai ser a derivada de uma constante, que é 0. Derivada de menos y ao quadrado, então vai ficar menos 2y, vezes o de baixo, que é x quadrado mais y ao quadrado, menos o de cima, que é x ao cubo, menos y ao quadrado, vezes a derivada do de baixo. Derivada de x ao quadrado. Como eu estou derivando em y, x é constante, então derivada de constante é 0. Derivada de y ao quadrado é 2y. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então x ao quadrado mais y ao quadrado. Desenvolvendo ali, então a gente vai ter 2x ao quadrado y menos 2y ao cubo menos 2x ao cubo y mais 2y ao cubo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado.
certo? Então eu tenho menos 2y, 2y ao cubo mais 2y ao cubo. Cancelo. Vou ficar então com menos 2x ao quadrado y menos 2x ao cubo y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Posso tirar aqui em cima em evidência o x quadrado y? Posso, mas não vai mudar muita coisa. Posso tirar até o 2 também. Menos 2x ao quadrado y. Então vai ficar 1 menos... O menos também já tirei, né? Então 1 mais x que sobra lá do outro. Tá? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, essa aqui é a derivada com relação a y. Então, essa é a derivada com relação a x, pensando o y como constante. E essa aqui é a derivada com relação a y, pensando o x como constante. Agora vamos ver como fica se eu quero derivar no zero. Então, vamos lá. Exemplo 4, né? E agora para x, y igual a 0, 0. Então, quem é a derivada da f com relação a x, né? No 0, 0. Por definição, isso é o limite de f de 0 mais, estou derivando em relação a x, 0 mais h, 0, menos f de 0, 0, sobre h, quando h vai a 0. Tá? Essa é a definição, lá usando o que a gente viu anteriormente. Tá? Muito bem. Então, agora, usando os valores dados aí, o que a gente obtém? Então, esse é o limite para h indo para 0. f de 0 mais h é f de h, 0. Com h indo para 0, h vai para 0, mas ele é diferente de 0. Então, esse ponto h, 0, vai estar fora da condição igual a 0, 0. Então, a função vai valer esse valor aqui com x igual a h e y igual a 0. Então, colocando aí y igual a 0, vai sumir essa parte vai ficar h ao cubo sobre h quadrado. Então, h ao cubo sobre h ao quadrado. Menos a f no 0, 0. Mas a f no 0, 0 vale 0, dividido por h. Então, esse limite aqui. Então, esse é o limite para h indo para 0 de quem? Bom, aqui h ao cubo sobre h quadrado. Então, cancela, vai ficar h menos 0, que é h, dividido por h. Então, esse é o limite, quando h vai para 0, de 1, né? Porque h dividido por h é 1. Então, o limite de 1 quando h vai para 0, ou 1 não depende de h, então isso é 1. Ok? E a derivada com relação a y, né? A derivada da f com relação a y no 0, 0, vai ser quem? Eu vou usar também o limite. Então, em vez de acrescentar, como eu estou derivando em y, eu vou acrescentar alguém no y. Então, vai ficar 0, 0 mais k, menos f do 0, 0, sobre k, com k indo para 0. Tá? Então, esse é o limite para k indo para 0 de f de 0k. Quem é f de 0k? O k tende a 0, mas é diferente de 0. Então, onde tem x eu vou colocar 0, onde tem y eu vou colocar k. Então, é menos k quadrado sobre k quadrado. Menos f de 0, 0, que é 0, sobre k. Ok? Então, aqui vai ficar como? Vai ficar k quadrado sobre k quadrado. Cancela, cancela. Então, isso aqui vai ficar o limite para k indo para 0 de menos 1 em cima, né? Então, menos 1, menos 0 dá menos 1, sobre k. Então, quando k vai para 0, isso tudo aqui vai para menos infinito. Então, esse limite aqui não existe. Então, a derivada da função f com relação a y não existe, ela explode, né? Então, é isso que acontece. Então, ela vai para menos infinito, tá? Então, logo, essa derivada aqui não existe.
Ok? Então, quem é a derivada com relação a x de modo geral? Então, aqui a gente viu que a derivada da f com relação a x no xy, diferente de 0, 0, tem aquela expressão que a gente calculou anteriormente. E no 0, 0 ela vale 1. Então, eu posso reescrever ela de modo geral. Então, vou apagar aqui. Tá? Então, de modo geral, aqui a gente calculou que ela vale 1 no 0, 0. Então, portanto, a derivada da f com relação a x no ponto xy, ela vale. Então, recordando aqui quanto que a gente obteve lá na anterior, quando a gente calculou fora do 0, 0. Então, ela é x à quarta mais 3x ao quadrado y ao quadrado mais 2xy ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Se o xy for diferente de 0, 0. Mas o que acontece agora se o xy for igual a 0, 0? Se for igual a 0, 0, ela vale 1. Ok? E a derivada em y, o que aconteceu? A derivada em y só não está definida no 0, 0. Eu não consigo a derivada em y no 0, 0 porque ela vai para menos infinito. Tá? Então a gente conhece apenas ela nos pontos fora de 0, 0. Então a derivada em xy, ela é quem? A gente calculou lá anteriormente, ela vai ser menos 2x ao quadrado y vezes 1 mais x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Se xy... Não, se não, porque não tem outra condição. Então, com xy diferente de 0, 0. No 0, 0 ela não existe, né? Ela não está definida no 0, 0. Então, não posso usar a mesma coisa que aqui. Se ela desse um número, sei lá, se a derivada da f com relação a y no 0, 0 desse 0, por exemplo, aí sim, eu abriria chaves, aqui seria 0, se o xy fosse igual a 0, 0. Mas como deu infinito, né, menos infinito, então significa que não existe. Então, se não existe, a gente não consegue definir ela dessa forma, tá? Então, pessoal, a gente pode imaginar o seguinte, ó, uma interpretação geométrica para a derivada parcial. Se eu penso assim, ó, se eu pensar no gráfico dessa função, então é uma função de duas variáveis, né? Então o gráfico mora no R3, a gente aprendeu a desenhar os gráficos de funções de duas variáveis. Então é uma superfície, em cima no plano, né? Uma superfície no plano. Então quando eu faço a derivada com relação a x, por exemplo, eu estou vendo então o coeficiente angular daquela superfície na direção do eixo x. Tá? Então eu pego, né, quero saber num ponto x0, y0, eu vou pegar o que? A direção do eixo paralelo ao eixo x. E aí eu vou ver quanto que a função está crescendo naquela direção. Ou seja, é o coeficiente angular da reta tangente à superfície naquele ponto na direção de x. E a derivada com y vai ser também o coeficiente angular da reta tangente à superfície naquele ponto, mas na direção de y. Tá? Então essa aqui é a interpretação geométrica. Vocês podem encontrar mais detalhes nos livros de referência, né? Seja no Guidorizi, no Cálculo B, tá? Ou no Sturt. Vocês podem encontrar mais informações sobre isso por lá. Tá? Então o próximo exemplo que a gente vai fazer, ele mostra que uma função pode ter derivadas parciais em um ponto e mesmo assim não ser contínua naquele ponto. Porque o que a gente viu, né? Lá no cálculo 1, a função, se a função é derivável, ela é contínua. Agora aqui ela pode ter derivadas parciais e mesmo assim não ser contínua.